Então, como que eu vou fazer para resolver isso daqui? Bem, vamos olhar a tela do CRU de bicicleta. Eu tenho várias bicicletas cadastradas. Este último atributo é o peso da bicicleta. Então, eu preciso colocar mais um input aqui para que o usuário possa informar, quero ver as bicicletas com peso inferior a 16 quilos. Né? E aí ele vai ter que me mostrar essas duas que têm 15 quilos. Mas eu preciso do input aqui. Vou começar colocando, depois da mensagem, vou colocar este input, antes da listagem, né, dos dados. Vamos ao HTML para fazer isso. Então vamos aqui no HTML, que é a parte visual, e eu vou procurar aqui. Bem, o output de saída é o que me mostra a listagem. Aqui eu vou criar um input a mais. Vou escrever assim, input, ele vai ser do tipo number, o nome dele vai ser input peso, peso informado. Estou pondo a palavra informado para não confundir com esse input peso aqui, que é do CRU de base. Vou colocar aqui na identificação desse input peso informado. Vou criar um label. Para quem? Para esse input peso informado. E vou dizer assim, digite peso para pesquisa. Eu gosto sempre de ir acompanhando o que está acontecendo, então a partir do momento que eu fiz isso, eu já posso visualizar aqui. Está muito junto, vou colocar um BR só para ele pular uma linha. Então vamos colocar aqui um break line, vou colocar 2. Dá um espacinho um pouquinho maior. Agora eu tenho um espacinho, eu digito o peso para pesquisa, aqui a pessoa vai digitar o peso, só que eu preciso de um botão para ele fazer a seleção, né, desses dados, para ele procurar na lista. Eu vou colocar um botão aqui na sequência. Antes de mudar de linha, vou usar tag input também, do tipo botão. Valor, selecione por peso. Então, relembrando, o que eu quero fazer? Quero selecionar as bicicletas com peso inferior a um determinado peso informado pelo usuário. Bem, eu já tenho agora o local para o usuário informar o peso que ele quer, a 15, então inferior a 15. Quando ele clicar este botão, eu deveria mostrar aqui as bicicletas com peso inferior a 15. Como podem ser várias, então eu vou usar a mesma listagem aqui, né, a mesma área da listagem, para mostrar essas bicicletas. Tá, agora eu preciso fazer o JavaScript propriamente dito, para que quando eu clicar aqui, isso funcione. Então, ao clicar o botão, epa, não é isso que eu quero, um clique, eu executarei o selecionar por peso. Eu vou chamar esta função que ainda não existe. Esta função vai ser criada lá no meu arquivo de controle, vou colocá-la bem no final, a function. Relembrando que aqui estamos trabalhando algoritmos, então eu não uso as funções mais específicas do JavaScript, né, arrow functions, outras coisas assim. Então vamos bem no tradicional. Então ao clicar o botão, vai executar esta função. Quero ver se funciona. Vou testar aqui, ó. Alert. Funcionou. Ou seja, quero ver se o meu botão está funcionando. Vamos na execução. Funcionou. Então o meu botão está acionando a função corretamente. Agora eu vou pensar. Bem, primeira coisa, vou ter que capturar os dados que o usuário digitar neste input. Ok. Vamos olhar como é que eu vou fazer isso aqui. Então, vou criar uma variável, pode até ser uma constante, pois não vai ser modificada durante esse processamento. Constante peso informado, que vai receber, vai pegar lá no meu documento HTML, no elemento chamado input peso informado. Então, neste elemento, eu vou pegar o valor. Como se trata de um peso, eu vou transformar isso daqui em float. Ou seja, eu quero trabalhar com um número, né? Então, eu peguei o número informado. Primeiro passo. Minha entrada de dados para esta função. Peguei o peso informado. Agora, eu vou fazer o processamento. Ou seja, eu vou ter que percorrer toda a lista de bicicletas. Vou fazer um laço for.
que vai percorrer a minha lista bicicleta. Então, nossos nomes são padronizados. Ó, meu conjunto de bicicletas é um vetor de objetos bicicleta. Então, a lista bicicleta até o final, né? Vou percorrer a lista inteira. E o que é que eu tenho que fazer para cada bicicleta? Vou chamar de bike aqui. Eu vou pegar a lista bicicleta da posição I. Ou seja, estou recuperando uma linha do meu arquivo, né, da minha lista. E comparar. Se o bike ponto peso, lembrando que este atributo tem que estar exatamente igual aqui. Voltando, bike.peso é menor, porque lá no meu enunciado diz que são os inferiores, então vou colocar o sinal de menor, ao quê? Ao peso informado. Então, quando a bicicleta for menos pesada, né, do que o peso informado, o que é que eu faço? Eu vou criar uma nova lista, então fora do laço de repetição, nova lista by bicicleta, né? Eu vou transferir para essa nova lista, vou acrescentar na lista o que? A bike. Ou seja, se a bike atende o critério de ser menor do que o valor informado, eu adiciono na nova lista. Quando eu terminar esse laço de repetição, eu vou ter uma nova lista apenas com as bicicletas com peso inferior ao peso informado pelo usuário. Aí eu posso mandar printar isso. Para printar, eu vou usar funções que já estão prontas. Eu não preciso reinventar a roda. Como eu tenho aqui a função listar, estou procurando aqui, listar, ele lista a bicicleta. Bem, posso preparar a listagem e depois mandar listar. Não vai ser uma boa ideia porque eu vou atrapalhar isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui podia ficar melhor, mas vamos lá. Vou criar uma outra função aqui. Vou criar uma funçãozinha auxiliar aqui. Para listar. Com pesos inferiores. Os nomes não precisam ser muito significativos. Aqui eu vou colocar lista como parâmetro para esta função. Vou mandar a lista. E agora que eu tenho esta função... falta eu preparar. Não, peraí. Pera. Aqui eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que... preparar listagem. Para quem? Para a nova lista de bicicleta. Então ele vai preparar, vai deixar isso pronto para mim. Vou deixar na mesma variável, nova lista de bicicleta. Vai receber, vai preparar essa listagem para mim, ou seja, vai pegar cada um dos dados, separar por hífen, né, e quebrar a linha. Agora basta eu mandar imprimir isso, que eu posso fazer diretamente, sem muita complicação aqui. Isso aqui, por fim das contas, eu só quero essa linha aqui, esse pedacinho aqui. Então, vamos lá, corrigindo meu próprio erro, vou apagar e vou mandar a nova lista bicicleta aqui. Então, entrada de dados, eu peguei o que o usuário digitou, fiz o processamento, ou seja, separei as bicicletas com peso inferior ao que o usuário informar, preparei para imprimir usando uma função que já está pronta e mandei printar no output de saída. Vamos ver se isso funciona. Vamos ao CRUD de bicicleta, vou recuperar os dados que já salvei, para não ter que digitar, e eu quero saber quais são as bicicletas com peso inferior a 16. E aí ele me mostrou as duas bicicletas que têm peso 15. Então, com isso, eu resolvo a primeira das duas funções. Resolvi esta. Vou fazer outro vídeo para resolver esta aqui.